Muito bem, sejam todos bem-vindos. Vamos agora começar o nosso Papo de Position desta semana. Hoje é dia 25 de outubro de 2020. Chegando aí no final do mês de outubro, né? Vamos então entender os movimentos do mercado da última semana e também tentar aí observar os principais destaques para a próxima semana. Tivemos nessa semana, né, pessoal, um movimento bem forte no mercado, né? Principalmente puxado aí pelos bancos, vamos falar bastante disso. Minha carteira vinha num movimento bem forte das últimas 2 semanas, movimentação de mais de 10% de alta. Essa semana performou mais ou menos aí quase no 0 a 0, mas alguns ativos como destaque também, né? O caso de Eternit, que foi um ativo que nós falamos aí nas últimas semanas, e a própria Localweb. Vamos falar bastante disso. Basicamente, para vocês entenderem, neste vídeo aqui eu divido ele em algumas partes. Então, primeiramente, eu trago para vocês o quê? Eu trago uma visão mais ampla aí do mercado. Após isso, eu mostro para vocês os ativos da minha carteira e como eles estão performando nesse exato momento. Depois, nós vamos observar aí os ativos que são, na minha forma de interpretar o mercado, destaques aí para a próxima semana. E por último, e não menos importante, eu trago aí para vocês os ativos, alguns ativos, na verdade, que vocês pediram lá através do grupo do Telegram, beleza, pessoal? Então, antes de começar o nosso vídeo, como sempre, não se esqueçam aí de deixar o like e também seguir aqui o nosso canal. Alguns recadinhos importantes, então vamos lá para os recados. Na verdade, o principal, pessoal, queria trazer aqui para vocês o quê? Ontem, eu trouxe esse vídeo aqui no YouTube. Deixa eu abrir aqui a tela, fica mais fácil para vocês verem. Aqui, ó, este vídeo aqui, pessoal. Eu comentei nesse vídeo uma comparação entre empresas baratas e empresas caras, então uma comparação entre os ativos aí que tem um preço ou um PL muito alto e um PL baixo. Quais ativos que performam melhor aí no longo prazo? Então comparei uma carteira, na verdade, na filosofia aí de Factor Invest, então uma carteira que se muda, né, através dos anos, comprando e vendendo esses ativos. E qual seria o retorno dessas carteiras no longo prazo? Ficou bem bacana e teve um resultado aí que, cara, foi surpreendente. Então convido vocês a observar esse vídeo, entender que o mercado é feito de diversas formas de se visualizar e entender, né? Não é só uma filosofia que funciona. Nesse vídeo aqui mesmo, eu mostrei que é possível sim ter uma carteira vencedora apenas observando o mercado uma vez por ano. Uma vez por ano, né, pessoal? Então, olhem lá, esse vídeo ficou bem bacana, tá? Então, trazendo aqui, eu vou abrir com vocês essa tabelinha. Olhem que legal. Eu fiz aqui essa tabela. Deixa eu só abrir aqui que caiu tudo. Calma aí. Cadê o raio da tabela? Bom, tá aqui, ó. Eu estou lendo esse livro aqui, pessoal, que é um clássico, na verdade, do mundo do trading, que é o livro aí do Greenville, que é um dos, que foi, na verdade, foi o criador, né, do OBV. Ele traz também uma série de insights aí diferentes de mercado, principalmente as linhas de avanço e declínio. Eu estou aí formatando um indicador parecido com isso. Eu vou trazer mais detalhes para vocês aí nas próximas semanas, tá? Basicamente, estou medindo aí como está a seletividade do mercado. Então, quando nós temos uma alta, como que o mercado está correspondendo a isso, na verdade? Quantas ações estão subindo quando o mercado sobe, quantas ações estão caindo quando o mercado cai, né? Então, basicamente, aí tentando filtrar a seletividade do mercado. Então, notem que essa semana, basicamente, nós tivemos aí mais de 60% do mercado em alta, principalmente puxado aí pelos bancos, né? Então, olhem aqui, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Banco BTG, né? Santander e Banco Bradesco de novo aqui, performando aí com altas de mais de 10%. Então, o mercado bancário aí subindo muito forte essa semana, tá? Vale citar que dentro dessa lógica, eu até coloquei no Telegram essa semana, isso daqui, pessoal. Olhem como o ano de 2020 vem sendo um ano desafiador, né? Na semana passada, quando eu fiz essa mensuração, apenas 35% das ações líquidas do mercado
estavam em alta esse ano, ou seja, mais de 60% das ações ainda estavam em queda esse ano, mostrando como esse ano tem sido aí um ano desafiador e quem está com uma performance boa, uma performance positiva esse ano deve sim se sentir muito satisfeito, porque esse ano aqui não está sendo um ano fácil para boa parte aí dos investidores. Bom, mas falando em não estar fácil, vamos olhar aqui o Ibovespa, que esta semana faz uma movimentação aí de alta de 3%, quase praticamente tocando novamente a máxima que estava lá nos seus 105 mil pontos. Então o mercado volta a se aproximar dessa região aqui, que nós falávamos lá nos vídeos anteriores que era uma região importante. E qual que é a leitura que nós temos essa semana, né, pessoal? Eu já havia comentado com vocês que nas últimas semanas, na verdade, a gente conversou que esse movimento aqui de baixa era um movimento que o mercado vinha fazendo com uma força, mas parecia, né, meio esticado. E que era previsto, na verdade, estatisticamente falando, nós tínhamos aí uma grande probabilidade de um repique. E esse repique aconteceu, né? Nós temos aí então o mercado desde aquele fundo até então uma alta aí de cerca de quantos por cento? Nós temos aí uma alta de aproximadamente aí 8% no mercado, tá? Então foi um belo repique que o mercado construiu até aqui. Isso desfaz o cenário mais baixista que eu havia colocado para vocês? De certa forma, não. De certa forma, não, tá, pessoal? Por quê? Apesar de, objetivamente falando, nós temos o mercado acima da média de 50 e 10 períodos, eu ainda tenho essa leitura aqui do nosso mercado. Aqui nós poderíamos entender que o mercado fez um topo, tá? Um zigue-zague, uma perna de alta. Depois o mercado fez uma perna de baixa. Aqui nós tivemos uma nova perna de impulso, menor do que a perna anterior. E depois nós tivemos aí uma perna de baixa. Ou seja, nitidamente nós tínhamos aqui zigue-zagues descendentes, tá? Premissa básica aí da análise técnica clássica, tá? Nesse momento nós temos uma nova perna de alta, que sim, é uma perna bem forte, né? Uma perna que quase coloca em xeque toda essa construção de baixa que o mercado fez aqui. Porém, notem que curioso, o mercado ainda não conseguiu superar essa máxima aqui, nos 103 mil pontos, né? Ou seja, pessoal, ainda temos o que? O mercado, visto dentro dessa ótica, o mercado ainda em zigue-zagues descendentes. Então, não seria de todo absurdo o mercado nessa semana que vem fazer um topo e voltar aí para mais uma perna de baixa. Mas fato é que sim, o mercado está bem errático, o mercado está bem complicado. E eu falava bastante disso para vocês, né, pessoal? Olhem, o Ibovespa é importante para ter um viés, mas não deve ser determinante aí para sair correndo para as colinas, né, quando nós temos um movimento como esse, vender tudo, sair correndo para as colinas e simplesmente zerar as posições. Assim como nesse movimento aqui, também não seria um movimento para sair comprando tudo que vê pela frente, né? Devemos ter um plano para reagir a todos os cenários e principalmente, além do Ibovespa, reagir aos sinais das ações. Mesmo com o mercado lateral e bem errático como nós temos aqui, tivemos aí diversas ações superando o seu topo histórico até o momento. Então, pessoal, basicamente nós temos o Ibovespa sim voltando para uma tendência de alta, a grosso modo falando aqui por causa das médias, né? Então sim, temos uma tendência de alta novamente, mas esse zigue-zague ainda coloca uma pulga atrás da orelha, né? Então esse zigue-zague aqui ainda coloca em xeque esse movimento, que seria aí totalmente excluído caso na próxima semana o mercado faça um movimento assim. O mercado rompa essa região aqui dos 103 mil pontos, aí sim nós teríamos espaço aberto para a próxima máxima aqui, a próxima região de resistência, que está lá nos 105.700, e quem sabe aí finalmente o mercado tome aí fôlego para buscar os seus 120 mil pontos, tá, pessoal? Mas por enquanto, ainda sigo com essa visão aqui, pelo menos esse zigue-zague desenhado ainda está válido na minha forma de entender o mercado.
Outros pontos que corroboram com isso é o que, pessoal? Devemos falar do que? Do dólar, pessoal. O dólar, sim, ainda continua dentro de uma tendência de alta, dentro desse canal de alta que nós desenhamos aqui, então o dólar permanece em uma sólida e forte tendência de alta. Outro ponto que também coloca aí uma pulga atrás da orelha nesse momento é o que? Os juros, pessoal. Então temos aqui o juro futuro de 2023 fazendo aí praticamente uma nova perna de alta, né? Então temos aqui esse pivô que foi marcado aqui, o mercado nesse momento está consolidado nessa região e vai aí fazer um novo rompimento aqui, caso rompa essa região aqui. Teríamos aí um novo fôlego para o juro e olhando aqui simetricamente falando, caso o mercado passe dessa região, o próximo ponto esperado seria lá a região dos 8,28, tá? Então temos tanto os juros mais curto em uma tendência já de alta, quanto os juros mais longo. Então, assim, temos o que? Temos o dólar em alta, temos os juros em alta e temos o Ibovespa voltando para uma tendência de alta. Alguém nessa história está mentindo, né? Alguém nessa história não está falando a verdade. Resta saber se é o juros, se é o Ibovespa ou se é o dólar, tá? Então, isso deve ser definido para as próximas semanas. Então, muita atenção, como eu disse, esse movimento aqui não é um movimento para sair comprando tudo, assim como lá atrás esse movimento de baixa não foi um movimento para sair vendendo tudo. Tenham um plano, pessoal, tenham um plano. Olhando aqui o índice de small caps, continua ainda embolado, né, dentro dessa região de consolidação, tá? Nada de muito novo aqui. O mercado segue aí tentando buscar a linha superior de referência desse retângulo, tá? Vamos falar aqui então do mercado americano, que eu quero falar com vocês aqui do S&P. S&P essa semana corrigindo também, né? Olhem lá, o mercado aqui parece estar tentando marcar um topo duplo, olha lá, marcar aqui, poderia sim ter essa leitura de um topo duplo no mercado americano. Basicamente nesse ponto eu vejo o mercado aqui mais como consolidado dentro dessa região que marca o outro topo anterior que foi rompido, e é essa máxima nova aqui. Então, o mercado aqui consolidado nessa região. Mesma coisa nós podemos falar aí do índice Nasdaq, né? O mercado após romper o seu topo histórico, consolida dentro dessa regiãozinha aqui que vocês estão vendo marcada no gráfico, tá? Mercado meio indefinido neste momento. Olhando para o IVVB 11, nada demais também. Essa semana o mercado faz um candlezinho de dúvida, bem próximo aí do seu topo anterior histórico, tá, galera? Chamando a atenção também está o quê? Está o DXY, que é o índice, a cesta do dólar contra outras moedas, pessoal. E notem que curioso, apesar do real contra o dólar estar ainda numa forte depreciação, né? O dólar, uma tendência muito forte de alta, nós temos no mundo inteiro praticamente, contra boa parte das moedas, o dólar mostrando bastante fraqueza, tá? Temos o dólar mostrando bastante fraqueza e isso mostra o quê? Que o nosso real está mais fraco do que tudo, né? Mesmo quando todas as moedas aí conseguem performar de uma certa forma aí perante o dólar, nós temos o nosso real aí nem mostrando força para se movimentar, tá, pessoal? Então, isso mostra muita fraqueza do nosso real, que já está bem perto lá da máxima histórica, né, que é lá nos R$ 6 por dólar. Então, bem preocupante essa sinalização. Vamos falar aqui então do Bitcoin, que essa semana teve uma movimentação muito forte, né, pessoal? Olha aqui o Bitcoin subindo 16% essa semana, basicamente buscando essa linha vermelha aqui, que é essa linha de topo que eu marco aqui com vocês. E se o Bitcoin conseguir superar essa região, se segurem, pessoal. Ponham os cintos aí que nós devemos ter uma movimentação muito forte e muito direcional dentro desse ativo, tá? Bom, então é isso. Eu quero agora olhar com vocês aqui alguns ETFs, começando pelo EWZ, que essa semana sobe também, né? Nós temos uma movimentação de 2,9%, porém o nosso EWZ mostrando bastante fraqueza, né? Ainda abaixo das médias, nesse momento ainda testando esse fundo que foi rompido, tá? Mas de ETFs, eu queria chamar a atenção para vocês de um ETF específico que é
o MCHI, pessoal, fazendo nova máxima histórica essa semana, né? Mostrando muita força do mercado chinês, né? Não é à toa, novamente, que nós falamos já muito disso, e atenção especial para as commodities, né? E os ativos ligados à exportação também. Vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Olhando aí o ouro, que continua a corrigir, o ouro aí com uma tendência mais curta de baixa, né? Dentro de uma longa tendência de alta. Aí cenário mais de correção no ouro. Mesma coisa nós temos aí na prata, né? Depois de toda a euforia do mercado, esses ativos vão corrigindo, tá? Quero olhar com vocês agora o que, pessoal? Vamos olhar aí os índices setoriais, chamando principalmente atenção para quem? Quem acordou? O índice do setor financeiro, né, pessoal? Como nós já falamos aí um pouco mais cedo, nós temos aí esse índice subindo essa semana 7,41%. E agora, será que os bancos vão, né, acordar? Será que os bancos vão voltar aí para as novas máximas, né? Dentro desse segmento, dentro desse índice, nós não temos isso ainda, né? Bem fato que o mercado rompe essa região aqui, tá? Mas temos o que? O mercado ainda operando dentro de uma tendência de baixa, né? Olhem lá, o mercado ainda fazendo aí topos e fundos descendentes dentro do setor financeiro, caracterizando isso aqui por enquanto apenas como um repique, tá, pessoal? Então, novamente, muito cuidado com a euforia dessas últimas 3 semanas, tá, pessoal? Olhando aqui o índice elétrico, né? Nós temos o mercado aqui passando para cima das duas médias, rompendo também essa região aqui, abrindo espaço para a próxima região de suporte que está aqui em cima, tá? Então temos aí ainda um espaço para o mercado aí de 5,69%, né? Já falamos bastante do índice industrial, que renova suas máximas também, buscando aí seu topo histórico. O índice de consumo continua lateralizado, né? Então bem fácil de ser visto aqui esse índice bem lateral no momento. E o índice imobiliário mostrando bastante fraqueza, mais até ainda do que o índice financeiro. E por último, aquele índice que é o que está puxando o mercado nesse momento, o IMAT, pessoal. O IMAT essa semana faz nova máxima, sobe aí 2,43%, então mercado em topo histórico, os ativos muito fortes nesse momento, como nós falamos, ativos aí principalmente ligados ao setor de exportação, principalmente os setores aí de minério, né? Então, esses ativos fazendo aí altas bem relevantes nesse momento, tá, pessoal? Então, basicamente, para resumir isso aqui em poucas palavras, muito cuidado, pessoal, muita cautela nesse momento, apesar das 3 semanas de alta, o mercado ainda não dá total clareza que mudou a sua tendência, tá? Ainda poderíamos falar aqui que o mercado, dentro dessa semana aqui, vai fazendo o rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui, ó. Isso seria um sinal também bem altista para o mercado. Então vamos ver como o mercado se comporta para a próxima semana, tá legal? Agora eu quero olhar com vocês o quê? Vamos olhar aqui os ativos que compõem a minha carteira. E aqui eu vou trazer novamente para vocês apenas os destaques, né? Então, falando essa semana principalmente de Magazine Luiza, que após uma forte alta, nós temos o quê? Nós temos essa semana esse ativo fazendo um inside bar. Olhem lá, pessoal. Temos aqui o inside bar dentro de Magalu. Opa, acho que voltou. Então, dizia eu que a aritmética, dizia eu que Magazine Luiza, pessoal, nós temos um inside bar essa semana, tá? Bem clássico de ser visto aqui, ó, clássico inside bar, tá? Barrinha vermelha, dentro de barra verde, dentro de um ativo em uma potente tendência de alta. Para quem está ligado, para quem já acompanha o canal aqui, sabe o que fazer, né, pessoal? Nós temos o quê? Nós temos um possível rompimento aqui exatamente nos R$ 27,36. E o stop? O stop poderia ser colocado aqui embaixo desse sidebar? Vamos descobrir? Para isso, vocês sabem que nós devemos colocar quem? Nós devemos colocar aí o nosso true range, né? Verificar aí qual que é a variação do ativo, né? E nós vemos que essa semana o ativo teve uma variação média aí de R$ 2,11. Ou seja,
Colocando a nossa calculadora aqui, nós temos o quê? R$ 27,36 menos os R$ 2,11. O stop deveria ser colocado nos R$ 25,25, número redondo, né? Então, será que tem alguma numerologia aí com relação a esse número? Eu não sei, mas nós devemos então colocar aqui nos R$ 21,25. Deixa eu só dar o zoom aqui, senão ele não vai. Pronto, olá. Opa, aí. Então, basicamente, esse seria o ponto stop que eu colocaria dentro deste ativo. Lembrando que eu não vou fazer essa operação porque a Magazine Luiza já é a minha posição com mais peso na minha carteira, então não posso colocar novas operações dentro desse ativo, né? Mas aí, para quem não tem o ativo em carteira, acho que valeria toda a pena tentar apostar aí uma nova perna de impulso dentro de Magazine Luiza, que continua sendo importante aí o que? Lembrar que ela continua sendo aí mais forte ativo dentro dos seus pares, né? Então olhem aqui, pessoal, nós tivemos aí dentro do setor a própria BTOW, né? Olhem como está sofrendo, né? Caindo há várias semanas. A própria Via Varejo, né? A própria Via Varejo ainda não rompeu o seu topo histórico. E o Mercado Livre. Mercado Livre, aqui nós temos o que? O Mercado Livre rompendo agora o topo histórico, né? Então olhem como a Magazine Luiza nesse momento vai se mostrando mais forte que os seus pares, apesar de toda a sua alta, né? Devemos sempre dar uma oportunidade para um ativo em tendência de alta. Então, complementando, já que estamos falando aí de varejo, Via Varejo, outro ativo da minha carteira, essa semana me chama a atenção o que, pessoal? Olhem lá. Lembram que eu falei para vocês aqui desse canalzinho de baixa que foi rompido? Olha lá, dá toda a pinta de isso ser uma bandeira que foi rompida para cima, né? Isso projetaria um alvo muito, muito longo em Via Varejo, tá, pessoal? Então, muita atenção em Via Varejo, tá? Muita atenção nesse ativo. Eu esperaria esse rompimento aqui em cima para confirmar isso, mas caso isso aconteça, nós poderíamos esperar uma movimentação no próximo alvo de pelo menos lá o alvo nos R$ 52. Ou seria uma baita de uma movimentação de alta dentro desse ativo, tá? Então muita atenção em Via Varejo. PTW já falamos, não vejo nada. Na verdade, o ativo vai aí se encaminhando ao seu stop, apesar de chamar a atenção toda essa região aqui de sobrevenda lá do estocástico, não dá, não aparece força compradora aqui dentro de PTW. SLC3 também não vejo nada demais, segue a posição aberta, mesma coisa em Chu. Kepler essa semana fez uma movimentaçãozinha que parece ser a marcação de um fundo. Aqui, ó, esse fundo aqui, corroborando com o estocástico também, numa região muito importante de sobrevenda, né? Vamos ver se o ativo mostra forças aí para retomar a sua tendência de alta. Camil, após essa movimentação bizarra aqui, né, de volatilidade, o ativo faz um inside bar. Segundo inside bar, né? Então, o ativo vem contraindo sua volatilidade. Vamos ver se continua dentro da sua tendência também. Por enquanto, não tem ajuste de stops dentro desse ativo. O stop continua lá nos R$ 12,16. Agora vamos falar aqui de Local Web, que essa semana renova a sua máxima. Pegando lá do primeiro ponto de compra, pessoal, até aqui nós temos uma valorização de 170% em Local Web. Deste ponto aqui de baixo até aqui, esse ativo tem uma valorização de R$ 44. Ou seja, para um lotezinho de 100 ações, esse ativo já retornou aí R$ 4.400 de alta dentro dessa tendência, tá? Então, excelente posição. Dentro do cenário desafiador desse ano, Local Web vem aí representando uma baita de uma força compradora que vem impulsionando a carteira para cima, tá? Então, muito, muito, muito bacana Local Web. Nesse momento eu não vejo nada a ser feito, não vejo oportunidade de compra nesse momento. Mais uma vez, como eu sempre falo para vocês aqui no canal, não percam pontos de entrada em ativos fortes, pessoal. Não percam pontos de entrada em ativos fortes, porque provavelmente você só terá outra oportunidade de entrar muito depois. Esse é o caso de Local Web, tá? Este é o caso de Local Web. Não temos no momento nada a ser feito dentro desse ativo, dentro da minha forma de operar o mercado.
Falando em outro ativo que se foi, né, é a Eternit. Eternit, uma lição aqui para a gente de por que a gente não deve ficar observando fundamentos quando a gente está fazendo operações de trading, né? Aqui Eternit é um ativo em recuperação judicial, complicado, né, mas que vinha dando toda a pinta de uma força compradora. Foi feita a minha compra aqui, ó, nos R$ 6,66. Nós temos até então aí uma alta já de mais de 48% dentro de Eternit. Eternit busca aqui provavelmente a sua máxima desse topo nos R$ 11,62. É para lá que parece estar caminhando esse ativo, pessoal. Aqui nós passando agora para o próximo ativo da minha carteira é a Localiza. Localiza corrige essa semana, tá? Temos, após 2 semanas, uma barrinha vermelha, também poderia ser interpretada aqui para quem não tem operação aqui, um ponto de compra novo em Localiza, tá? Temos praticamente o ativo aqui buscando agora o ponto de entrada, então praticamente colocando aí no 0 a 0 essa posição. VEG, pessoal, vamos falar de VEG? Vamos falar de VEG. VEG que deu essa semana uma aula para todo mundo de por que você não deve observar o ativo no prazo diário. Se você é um position, se estiver observando o ativo no gráfico diário, você está fazendo alguma coisa muito errada. Muito errada. Ah, mas eu quero antecipar. Não tem que antecipar nada, pessoal. Você é um position, você vai fazer operações do gráfico semanal. E por que isso? VEG, pessoal. VEG veio numa alta lá daquele fundo aqui embaixo, ó, de maio, até aqui nós temos uma alta em VEG de mais de 120%. Aí a pessoa está observando o mercado no diário, ela observa um candle como esse. E automaticamente ela vê o quê? O papel caindo 6% no dia, ela fala, meu Deus do céu, vai devolver tudo, e agora é o ponto de vender, e colocar um lucro no bolso, né? Eu adoro essa frase, o lucro no bolso. E simplesmente ela vai encerrar a posição dela, que era uma posição extremamente vencedora dentro de um ativo em uma sólida tendência de alta. E talvez, e possivelmente, não seria de se estranhar, esse ativo renove as suas máximas e faça uma nova perna de impulso. E aí quem vendeu aqui achando que era o topo que deveria vender, simplesmente perde uma nova movimentação de alta dentro desse ativo, pessoal. No gráfico semanal, o que temos? Diferente do gráfico diário, nós temos o que? Uma barra vermelha após 1, 2, 3, 4 semanas em alta. Para você que acompanha aqui o canal, sabe que isso daqui é uma baita sinal de entrada. Isso daqui é um mega sinal de entrada, caso o ativo venha romper os seus R$ 87,26, pessoal. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Não olhem o gráfico diário. Mantenham as suas operações lucrativas o maior tempo possível. Simplesmente isso. Bom, vamos falar aqui das vendas. CVC. CVC aqui ameaçando perder essa região dos 14,38. Aí vejo ainda bastante fraco esse ativo. Cogna, também essa semana nós temos aí, após 3 semanas de queda, uma barrinha vermelha. Opa, para quem conhece esse tipo de sinal, tomada de posição de venda nos R$ 7,76. Isso é o que o meu modelo mostra, tá? Outros ativos que não performaram também aqui na venda e até pedem ajuste de stops é aqui primeiro o Banco ABCB, tá? Banco ABCB tinha o seu stop aqui nos R$ 14,07. Essa semana o ativo fecha acima da média de 10 períodos, pede então o ajuste de stops para cá, tá? O ajuste de stop será aqui para minimizar o prejuízo caso esse ativo faça novas máximas na semana que vem. Mesma coisa que vem colocando em desconforto é a própria Sabesp, né, pessoal? O ativo que foi feita a venda aqui não vai para canto algum, né? Então, geralmente venda, pessoal, principalmente na venda. Quando o sinal é bom, quando o ativo está forte na venda, o sinal vai e flui, né? Não acontece nada que nem isso aqui, ó. Tá? Essas lateralizações são bem desconfortáveis quando o assunto é venda, que provavelmente o cenário que mais se aproxima de acontecer é um cenário aqui que nem foi a Braskem, ó lá.
O mercado acionou a venda, ficou de lado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas e vem aí e faz uma movimentação de 14% de alta. Esse ativo eu fui estopado no ponto que eu coloquei aqui embaixo, né? Então foi um stop ajustado dentro desse ativo, minimizando aí o prejuízo. Caso eu não tivesse feito esse stop, olha lá, provavelmente essa semana seria stop cheio dentro desse ativo, tá? Então a importância também de se controlar o seu stop, tá legal, pessoal? Então esse ativo estopado, Banco ABC e Sabesp caminham para o seu stop, ficando aí só CVC e Cogna como os ativos fluindo aí na ponta vendedora. Isso é normal e bem comum em um mercado mais errático como esse que nós estamos passando agora, tá? Vamos falar então, eu queria chamar só a atenção de vocês rapidinho aqui, pessoal, para CSNA. CSNA essa semana faz uma alta de 9%, pessoal. Que movimentação dentro desse ativo? Que ano desse ativo? Que ano desse ativo? Para vocês que acompanham aqui sabem que eu tenho um modelo de curto prazo em CSNA que pega aí a variação diária do ativo, né? Então, pessoal, CSNA esse ano, desde desse momento aqui da virada das médias, nós tivemos aqui uma alta de 158% em CSNA. Fora que no crash, esse ativo já gerou uma valorização de 47% na venda. Então, tem sido aí um ano fantástico para quem opera esses modelos de tendência dentro desse ativo aqui, tá? Ativo sensacional, talvez o melhor ativo do ano para ser operado é a CSNA, tá? Não dá sombra de mercado em exaustão, tá? O mercado continua em máxima histórica dentro desse ativo. Movimentação muito bonita dentro do CSNA. Bom, então é isso, pessoal. Vamos agora... Eu quero trazer para vocês os destaques aqui da semana. Vamos começar aqui, eu queria falar com vocês de Linx, que ainda continua embolada. O mercado aí sem força para romper essa região dos R$ 38,60. Eu continuo observando. Semana passada falamos aí da própria Locamérica. Locamérica que essa semana rompe aqui, acionando o ponto de compra. Para quem não entrou, está ainda no ponto de compra, tá? Eu não faço esse trade porque eu já tenho operação aberta dentro da Localiza, tá? Que até inclusive está mais forte do que a própria Localweb. Outra empresa que vem fluindo bem aí é a própria Alpa, né? A Alpargatas, né? Então, nesse momento, nós temos aqui o ativo há 1, 2, 3, 4, 5 semanas subindo. Aqui pede, né? Um pullback, pede uma correçãozinha dentro desse ativo, premiando aí quem tomou a posição nesse rompimento, tá? Vale a pena citar essa semana também um mico que começou a surgir aí no mercado, na verdade, na terceira semana em alta, que é as empresas aí do grupo do Wake, né? Basicamente a própria MMXM11, ativo subindo aí nas últimas semanas cerca aí de 500%. É esse tipo de ativo que a pessoa que está fora do mercado e olha aqui e fala, meu Deus, é agora que eu consigo a minha independência financeira, né? E vem aqui e coloca todo o dinheiro que tem dentro de um ativo maluco como esse. Pessoal, isso aqui é pura especulação, tá? Pura especulação. Se você quer, acredita que esse ativo vai se reverter no longo prazo, voltar lá para os seus tempos de áurea, né? O seu tempo de glória, pega o valor que você aceita perder por completo, seja ele R$100, R$1.000, R$10.000, e coloque dentro desse ativo, tá? Não dá para fazer trade dentro de um ativo como esse. Provavelmente, se você tentar, sinto te dizer que você vai perder dinheiro, tá? Você vai perder dinheiro. Falando dos destaques, vamos falar dos bancos, né, pessoal? Os bancos essa semana porraram, né? Então vamos falar aqui de Itaú, Itub4. Vamos ver o que aconteceu aí com o Banco Itaú. O Banco Itaú continua, apesar da movimentação de alta dessa semana, continua dentro de uma tendência de baixa, né, pessoal? Dentro lá, como nós falamos já do índice do setor financeiro, Itaú ainda continua aí na sua fortíssima tendência de baixa. A mesma coisa nós podemos falar de Banco do Brasil, BBAS3, mesma coisa, o mesmo cenário. Mesma coisa em Banco Bradesco, BDC4, tá? Então os bancões aí, basicamente, dentro de uma fortíssima tendência de baixa por enquanto. Não vejo esse movimento como um movimento de
mudança de patamar dos bancos, pode ser até que aconteça, mas eu vejo como muito risco comprar esses ativos para trade no momento, tá? Se você gosta do setor bancário, quer uma posição para o longo prazo, que não vai mudar, né? Monte sua posição, mas para trade nesse momento eu não vejo nada demais dentro desse segmento, tá, pessoal? Eu queria falar com vocês de quem agora? Vamos agora falar do quê? Bom, acabamos os destaques, então, para concluir aqui o destaque, pessoal, dos destaques, o que eu vejo de mais legal para essa semana são as operações que eu já tenho em carteira, né? Vejo Magazine Luiza, tá? Como nós falamos, e para venda eu vejo aqui a Cogna, tá? Esses são os ativos que eu vejo como mais bonitos aí para essa semana, para algum trade. E para terminar, vamos falar dos ativos que vocês pediram lá através do Telegram. Então, abrindo aqui a lista, vamos começar falando de Pets. Pets, tem alguém muito interessado em Pets, né? Toda semana vocês pedem esse ativo. Pessoal, Pets, eu observaria aqui o rompimento dos R$ 17,44. Principalmente se o mercado fizer aqui o quê? Seria bem bacana se o mercado fizesse isso, ó. Ficasse mais 1 ou 2 semanas aqui de lado, tá? E rompesse essa região. Seria um movimento bem bacana em Pets, tá? Quem sabe não seria uma nova local web aqui, a própria Pets. Vamos ver aí nas próximas semanas como o mercado reage, tá? Trisul, setor de construção tá bem difícil, né, pessoal? Sinceramente, o setor de construção tá bem difícil. Trisul, eu vejo o ativo fez essa perna de impulso, corrigiu e agora coloca muita dificuldade aqui para uma nova perna de impulso. Na verdade, nós temos topo abaixo do topo anterior. O cenário mais plausível para a Trisul seria isso daqui, tá? Pediram outra empresa do segmento de construção, que acho que é a Tenda, né? Tenda no mesmo cenário, olha lá, nós temos a mesma perna de impulso, o mercado corrige e faz aqui um topo abaixo do topo anterior. O cenário também seria esse daqui em Tenda, tá? Esse seria o cenário para essas duas empresas. Vocês pediram também banco não, né? Ambev aqui está dentro daquele canal que nós falamos já. Eu ficaria de olho aqui, bem atento nessa região aqui da média de 50 períodos, caso o mercado consiga ultrapassar essa região, abrir espaço lá para a busca dessa linha de referência do canal, que está nos R$17, R$18 esse patamar, tá bom, pessoal? Banco BTG. Banco BTG foi um ativo bem bacana esse ano, né? Fez uma movimentação aqui de mais de 200% de alta, muita força. O ativo corrigiu por cerca aí de 2 meses, uma correção de 20%. Nós temos essa semana o quê? Nós temos essa semana o ativo, só um minutinho. Nós temos essa semana o ativo rompendo aqui essa região de consolidação, que pode ser vista aqui nesse gráfico, ó, e abrindo espaço para a simetria que está lá para o seu topo histórico. Então, nessa movimentação seria de esperar Banco BTG buscar lá os R$94, falando aí simetricamente, tá? Vamos ver se o ativo volta para sua força de tendência. Vamos ver se o ativo consegue voltar para sua força de tendência, tá? Falando aqui de Ômega, vocês também pediram outro ativo que também o ano passado fez uma movimentação muito forte. Olha essa movimentação aqui, pessoal. 180% de alta em 1 ano e meio. Neste ano aqui o mercado sofre, né? O mercado aqui, na verdade, de fato, perdeu até essa linha de tendência de alta que vinha sendo respeitada, então, né? E o mercado aí coloca mais força dentro da tendência de venda. Eu vejo esse ativo, nesse momento, fazendo um possível zigue-zague de baixa, tá? E aí entrando dentro de um ciclo mais longo de baixa. Esse é o cenário que eu vejo aí dentro de Ômega. Card System faz tempo que eu não olho esse ativo. Ativo que foi bem sacana esse ano, né, pessoal? Ativo que fez uma movimentação aqui de 30%, depois o ativo cozinhou todo mundo aqui por mais de 10 semanas. Mais uma valorização aí de acho que 20%, né? Olha lá, 20%. E agora cozinha novamente todo mundo. Fato é que se nós observarmos, após essa baita pancada, o ativo vem corrigindo aí por cerca de quantas semanas? Cerca de 10 semanas. Agora nós temos o que? Após essa pancada, o ativo corrigindo por cerca de 8 semanas.
Nessa visão, seria esperado o quê? Seria esperado aqui, daqui 2 semanas, o ativo fazer uma movimentação mais direcional, ou uma porrada para cima, ou uma porrada para baixo. Então, após a redução da volatilidade, o ativo vem aí fazendo movimentos bem amplos. Então, bastante atenção para quem tem um ativo em carteira ou para quem busca alguma oportunidade nas próximas semanas em Card System. Sim, que é um ativo que eu tenho em carteira. E vocês pediram, né? Então não vejo nada em Sim, que é um ativo que está enrolado. Se eu não tivesse esse ativo em carteira nesse momento, eu não faria uma nova compra. Não faria uma nova compra. Vejo o ativo aí bem embolado nesse momento, tá? Sul América é um ativo bem fraco no momento. Eu buscaria por vendas em Sul América, principalmente se o ativo romper aí os R$ 38,78, tá, pessoal? Bastante atenção para esse ponto. Vamos falar aqui do ativo SIMH3. Que nome péssimo. Que nome péssimo, né? É a antiga Júlio Simões, né? Que nome horrível. Bom, vamos falar desse ativo. Ativo que se recuperou bem depois do crash e agora aí está consolidado, né? Não consegue superar o topo histórico anterior. Eu falei para vocês que eu esperaria esse rompimento. Ou, para quem buscava uma antecipação desse movimento, também eu vejo que o ponto de compra já se foi, pessoal. Aqui, qual foi o melhor ponto de compra? Foi quando o ativo se aproximou aqui da média de 50 períodos e deixou esse candle verde. Basicamente, aqui a entrada deveria ser tomada na semana seguinte, aqui nesse ponto, com o stop abaixo dessa mínima aqui, tá? Para quem tomou essa posição, eu tentaria conduzir o ativo até a busca do topo anterior histórico ou conduziria pela média de 50 períodos. Essa seria a minha conduta dentro desse ativo, tá? Vamos falar de Braskem, que vocês pediram. Braskem eu já falei, né? Baita porrada essa semana, me estopando aqui no ponto ajustado. Ativo que eu fico de fora, né? Então, nesse momento, nada a ser feito dentro de Braskem. Cielo eu até coloquei lá no grupo do Telegram, né? Cielo eu vejo como esse fractal que está aqui, pessoal, sendo replicado para cá. Essa é a minha visão de Cielo para o longo prazo. Então eu esperaria o ativo ficar aí de lado por mais alguns meses. E isso seria reforçado caso o ativo consiga vir aqui nos R$ 5,70. Tá? Essa semana até o ativo chegou a se valorizar bem, né? Vamos ver. Eu vejo sim esse fractal aqui sendo espelhado para cá em Cielo. Ferbasa, faz tempo que eu não vejo a Ferbasa, bastante tempo, na verdade. Temos aqui em Ferbasa o quê? Temos aqui um ombro, cabeça e ombro? Ombro, cabeça e ombro invertido em Ferbasa, hein, pessoal? Bem bonito, diga-se de passagem. Bem bonito, tá? Bem bonito. Aqui seria interessante observar o rompimento aqui dessa linha, tá? Que passa aí mais ou menos aí nos R$ 21. Não deixa eu ficar, pronto, fixou. Tá? Então essa linha aqui, passando aí nos 21,70, seria um ponto de trade para quem observa essa movimentação, tá? Seria aí um ombro, cabeça e ombro. O alvo disso seria o quê? Alvo estaria lá nos R$ 40. R$ 40 seria o alvo desse ombro, cabeça e ombro aqui em Ferbasa, tá? Bastante atenção dentro desse ativo, tá? Não é o tipo de modelo que eu gosto, não é o tipo de modelo que eu opero, não opero figuras, mas para quem gosta aí de análise clássica, né, análise técnica clássica, vale a pena observar essa movimentação. Vou até colocar nos destaques para olhar esse ativo nas próximas semanas, tá? Falando aqui agora de Unipar, que, bela movimentação, belo rompimento em Unipar. Bela movimentação, né? Unipar que vinha aí demonstrando bastante fraqueza, né? Chegou lá no crash aos R$ 13. Ativo agora está cotado aí nos R$ 32. Rompe essa região, abre simetricamente espaço lá para busca dos R$ 43 em Unipar, tá? Belíssimo movimento. E para terminar, o último ativo de hoje, pessoal, vamos falar aí de Usiminas. Usiminas que busca essa linha vermelha aqui, praticamente encostando lá, que é a máxima, aí de máxima marcada de 2018, tá? Não é a máxima histórica desse ativo,
mostrando também bastante força, como todas as companhias aí mineradoras, como falamos aí das próprias CSNA, como podemos ver também a própria Gerdau, Goal, né, Goal 4. Olha a movimentação de ativos, premiando aí o risco aí, principalmente das empresas, buscando aí as empresas que exportam, né, como nós já havíamos falado lá do mercado chinês, pessoal. Bom, então acho que é isso. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Não se esqueça, pessoal, de deixar o like, não se esqueça também de curtir aqui, né, deixar o like, não se esqueça de comentar nesse vídeo e não se esqueça de compartilhar também com quem você acha que possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Nos vemos na próxima semana. Um forte abraço, uma ótima semana para todos vocês e até mais.